Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Bom dia, muito bom dia, ouvintes. Iniciando por aqui o nosso Espaço Empreender deste final de semana. Hoje, conversaremos com Carlos Agmar Cardoso Peixoto, ele que é proprietário do mercado Nova Alternativa. Ele vai contar um pouquinho pra gente sobre toda a sua trajetória de vida, vida profissional, como foi, ele atua na política também, ele vai contar aqui hoje como foi essa vida dentro da política e agora tendo o seu negócio, o seu empreendimento, vai contar pra gente. Não esquecendo que o Espaço Empreender é um tempinho destinado a todas essas pessoas que fazem diferença aqui no nosso município e região. Bom dia, Carlos, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol, né? Estamos aí para mais uma entrevista em si, né? Contar um pouco da nossa história em si. Isso aí, Carlos. Eu acho que é mais pro pessoal habituar direitinho, se habituar com quem que eu tô falando, eu acho que eu vou te chamar de Peixoto, né? Isso. Que é o que todo mundo conhece quando fala, é o Peixoto, né? Exato. Então, Peixoto, pra gente começar... Muitos conhecem como Peixotinho, na verdade, Peixotinho. Né? Vem pelo diminutivo. Que, na verdade, existimos aqui na Brigada em Teutônia, existimos o Peixoto, que eles chamavam de Peixotão, que era o mais antigo que eu, e depois veio eu, que eles chamavam de Peixotinho, que era um pouquinho menor. Então, eu vou ficar aqui com o Peixoto agora. Então, Peixoto, conta pra gente, da onde você é natural? Bom... na verdade, eu sou natural de Porto Alegre. Eu nasci em Porto Alegre, mas as minhas raízes praticamente se estenderam aqui em Teutônia. Eu nasci em Porto Alegre e não tinha 1 ano de idade, viemos morar em Estrela, primeiramente, no caso, né? Fiquei lá até aos 4 anos de idade, mais ou menos. Com 4 anos nós viemos para Teutônia. E aí a gente acabou tendo minhas raízes totalmente aqui em Teutônia em si, né? Primeiramente a gente veio morar aqui no bairro Languiru, né? A gente morava próximo ali onde é que hoje tem as lojas Hirven, no outro lado tem um estacionamento, antigamente tinha uma casa ali, ali nós morávamos ali no caso. Meu pai trabalhava na cooperativa Languiru naquela época de fiscal, né? Ele era funcionário público do estado, ele fazia fiscalização dos leites e tudo mais, né? E aí nós viemos morar para cá, o pai trabalhava nessa parte, a mãe trabalhava em Canabarro, na Calçados Reifer naquela época também, né? Era uma vida bem complicada. Era essas mudanças todas de cidade, ainda você muito criança, né? Bem novinho, começou a beber, depois com 4 anos se mudou, foram todas em decorrência de trabalho, tudo por trabalho? Sim, tudo por trabalho, no caso, né? Naquela época era bastante difícil, né? O pai trabalhava, então, como fiscal, no caso, eles mudavam de local em si, né? E automaticamente, com tudo isso, a mãe tinha que trabalhar fora também, no caso, e a gente ficava bastante, assim, como é que eu vou dizer, às vistas de vizinhos em si, né? Então era bem complicado, uma infância bastante complicada, tudo através do serviço em si. O bom é que a gente sempre acha um pessoal bacana, né? Ainda mais aqui em Teutônia, é uma terra de gente muito legal, muito simpática e muito acolhedora para ajudar, né, nessa parte. Muita gente se muda para cá procurando emprego. Aqui é um lugar que oferece muito emprego para quem vem de fora, né? A gente que vem de fora sabe disso e isso que é o bacana, né? A gente vê tanta gente legal querendo ajudar, muitas vezes cuidando da criança ou dando uma olhadinha na casa quando a pessoa tá fora, né, Peixoto? Exatamente, o povo de Teutônia é um povo muito acolhedor, na verdade, né? A maior parte com origem alemã em si, no caso, né? E os alemães em si, eles têm esse capricho, caprichoso, né? Um povo muito caprichoso em si. E aí, mesmo que as pessoas que vêm de fora acabam pegando o exemplo da origem alemã e sendo mais caprichosos em si, é muito bom, né? No caso, assim, o povo de Teutônia é fora de série. É muito legal mesmo.
Mas Peixoto, agora pra gente continuar então o nosso bate-papo, você já falou que os seus familiares, então o pai trabalhava para o governo naquela época, era um estilo, a gente pode dizer estilo veterinário, né? Aquela época trabalhar para o governo assim, cuidando de leite, cuidando de animais, né? Naquela época o pai ele era fiscal, tinha responsabilidade de fazer a fiscalização da parte de leite em si, controlar a qualidade do leite, controlar ir nos colonos, verificar como é que estavam as vacas e tudo mais, uma parte assim em si, né? Bem isso mesmo, na verdade. E pra gente, então, daí veio pra cá, já iniciou os estudos aqui em Teutônia, lá na escola? Qual foi a sua escola aqui? Na verdade, quando eu vim pra cá, eu estudei, cheguei a estudar, no caso, 1 ano em Estrela, no Colégio Santo Antônio, né? Passei no Colégio Santo Antônio, o primeiro ano em si. Depois eu estudei em Canabarro, na escola General Canabarro, na época era a escola evangélica General Canabarro, fiz a 4ª e 5ª série lá também, 4ª e 5ª série. Depois fui para o Cenecista, estudei na escola Cenecista em Canabarro, né? E passei também pela Gomes Freire, aqui em Languiru, no caso, e também o Augustin em Canabarro também. Conheceu várias escolas daqui, Passei por né? várias escolas, sim. Fiz muita amizade por onde passei. Que legal. Peixoto, pra gente então agora partir para a tua vida profissional, qual foi o primeiro emprego? Bom, o primeiro emprego, na verdade, foi aos 13 anos de idade, né? Essa foi uma parte da história, assim, que é meio triste, assim, de contar em si, né? Problemas da família em si, no caso, que o pai tinha problema de alcoolismo, né? Então, os meus pais acabaram se separando quando eu tinha 11 anos de idade. Eu fui morar com a minha mãe em Canabarro, no caso, né? Daí o pai ficou morando aqui por Languiru, a mãe levou nós para morarmos em Canabarro, né? Fui criado por ela lá. E aí aos 13 anos de idade, então no caso bastante as dificuldades em si, eu comecei a trabalhar na fábrica de calçados Schaefer. Né? Aos 13 anos de idade, né? E fiquei até 2 anos e pouco, trabalhei naquela fábrica. Aí logo em seguida a fábrica deu falência em si, que foi uma época bastante difícil, né? Daí saí dali, depois trabalhei na Calçados Augustin, né? Trabalhei por 2 anos e pouco também na Calçados Augustin. Daí saí da Calçados Augustin, trabalhei também na Calçados Reifert, por 5 anos na Calçados Reifert, daí naquela época, né? E logo após, então, depois da Calçados Reifert, eu saí e dei uma experimentada mais uma nova alternativa de vida em si, com o amigo Paulo, no caso da eletrônica Languiru. No caso, na época ele me propôs, no caso, aprender eletrônica em si, e aí, naquela época eu estava trabalhando na eletrônica, aprendendo eletrônica com ele, né? E logo em seguida, um dia chegou um sargento, um cabo naquela época, né? Cabo Fernandes, na época da Brigada Militar, chegando lá, conversando com nós e tal. Ele me convidou, disse: escuta, mas por que tu não entra na brigada? Tu nunca pensou nisso? Poxa, eu disse: vou experimentar essa situação toda. Aí fui fazer o concurso e tal, passei, e por 27 anos eu trabalhei na Brigada Militar daí. Né? Fiquei 27 anos na Brigada Militar, fiz o curso em Montenegro, né? Na SEX em Montenegro, em 1990, né? 91 eu me formei então e acabei vindo para trabalhar em Teutônia. Tive essa graça de poder vir trabalhar na cidade onde eu morava, que era Teutônia, né? Muita gente até me dizia: mas lá não vai dar certo porque tu já mora lá e tal, o pessoal não vai te respeitar. Eu disse: não, muito pelo contrário, cada um se dá o respeito em si, e assim aconteceu. Nunca tive desrespeitos assim em si, nunca, né? O que tinha de desrespeito a gente fazia cumprir a lei em si, era bem dessa forma rígida em si, né? Bacana. Peixoto, você começou falando ali que começou a trabalhar lá com 13 anos de idade na fábrica de calçados. Qual era a tua função por lá? Jovem, né? Hoje em dia não existe crianças de 13 anos trabalhando em fábrica de calçado. Qual era a tua função lá? Bom, naquela época, quando eu comecei com 13 anos de idade,
Eu era mirradinho, miudinho, né? Pequenininho, então eu comecei recolhendo formas de sapato na fábrica, no caso, eu ia lá, o calçado ia pela esteira até o final, no caso, aí lá no final eram retiradas as formas do sapato, no caso, colocado e eu recolhia e vinha a minha função principal era separar aquelas formas do sapato. E depois a gente foi aprendendo outras coisas dentro, na linha de montagem, na parte de separamento de palmilha em si. Assim a gente foi aprendendo, passamos por várias funções em si, né? Até na época da calçados Reifer, no caso, foi aonde eu tive um pouquinho mais de ascensão, então no caso que eu trabalhava na parte de almoxerifado e também departamento de máquinas, onde é que era responsável pelas máquinas, e aí ali eu tive bastante conhecimento de muita gente, porque a gente cruzava por todos os pavilhões da calçados Reifer, né? Tinha bastante conhecimento com o pessoal daquela parte ali. E também nessa parte, nessa época, com os 18, 19 anos, eu ainda tive uma outra experiência em si, no caso, que foi começar a trabalhar também com o meu, na época, meu cunhado, o Marco Dick, no caso, né? Ele era casado com a minha irmã, no caso, eu trabalhava daí, no caso, com som mecânico em si, né? Sim. E foi ali onde começamos a aprender a trabalhar com o som e tal, aí virei DJ, colocava som, né? Por muitos, por mais ou menos 18 anos, mais ou menos, eu comandei as festas em Teutônia e região afora, Bom Retiro, vários lugares, né? A gente ia com o Projeção, colocava som e era um troço muito legal. Uma diversão, né? Além de emprego, uma diversão. Peixoto, então falou que daí depois de toda essa vivência dentro do ramo calçadista, passou ali por eletrônica, foi DJ, quanta experiência de vida, né, Peixoto? E conta pra gente agora, já que você entrou no assunto ali, sobre a Brigada Militar, né? Atuou algum tempo por ali. Conta pra gente como foi decidir, teve lá a conversa com o cabo, né? Como foi decidir, então, partir para essa área totalmente diferente do que você já trabalhava anteriormente, né? Na verdade, foi um desafio muito grande, né? Foi um desafio que eu fui imposto praticamente por ser colocado à prova. Que o cabo, na verdade, me convidou e tal, né? E, poxa, naquela época, quando o cabo chegou e falou pra nós assim, cara, por que tu não entra na brigada? Agora o salário tá bom e tal. E tinha dado um aumento, realmente, foi na época do governador Jair Soares, se eu não me engano, que ele tinha dado um aumento muito bom. E naquela época, então, era em torno de 7 salários mínimos do inicial de um soldado. Na época, era uma maravilha, porque eu ganhava apenas um salário como eletricista em si, né? Disse, mas vamos experimentar e tal. Isso deve ser uma coisa bem... Mas é arriscado e tal. Aí cheguei em casa e comentei, mãe, o que tu acha? Eu acho que eu vou fazer o curso pra brigada e tal, não sei o quê. E aí quem me lançou o meu desafio foi meu padrasto. Ele me dizia assim, ele sempre me indicava muito com as coisas, no caso, ele sempre me cobrava muito. Ele me disse assim, tu pra brigadiano, tu não vai ter capacidade, cara, mas tu não vai conseguir. E aí aquilo me incentivou, foi um desafio pra mim, eu vou mostrar pra ele como é que eu sou capaz. E aí foi onde é que eu me esforcei, né, me esforcei ao máximo, fui posto à prova e foi onde é que eu passei bem no curso, fizemos o curso e... chegamos lá, 27 anos daí dentro da Brigada Militar. 27 anos atuando aqui em Teutônia, que beleza. Mais ou menos, sabe dizer pra gente qual o ano que foi que você começou na Brigada Militar? O curso foi, eu entrei na Brigada Militar, o ingresso mesmo na Brigada Militar foi no dia 4 de outubro de 1990. Foi a minha data de inclusão na Brigada Militar. Ou melhor, dia 25 de outubro de 1990 foi a inclusão na Brigada Militar. No dia 4 de outubro de 1991 foi a minha formatura, no caso, de soldado da Brigada Militar, que daí, no caso, fiquei durante 1 mês e pouco trabalhando aí em Montenegro naquela época, e depois eu conseguia vir ser transferido para Teutônia. Legal, muito bacana. Mas Peixoto, agora pra gente mudar um pouquinho de assunto, também teve uma experiência dentro da política, né? Opa. Conta pra gente essa história, como foi isso? Pois é, esse foi um outro desafio, que eu gosto muito de desafios, né? Então, foi um outro desafio que eu tentei, eu disse assim, poxa,
o pessoal me colocou, Peixoto, mas tu é tão líder comunitário e tudo mais, porque na verdade a gente tem uma vida comunitária bastante ativa, né? Eu convida pro Peixoto para fazer uma coisa, o Peixoto tá indo, né? Me convidaram para presidência do CPM da escola, lá quando meus piás entraram na escola Guilherme Sommer, de cara, aceitamos no caso, né? Então, agora já estou praticamente, agora esse é o último ano, no caso, que eu estou como presidente da escola, né? Presidente do CPM, por causa que os meus filhos estão saindo agora no 9º ano, então, daí, mas já de repente vem outra tarefa pela frente. Assumimos de CPM da escola. Convidaram para líder na associação da associação de moradores. Aceitamos, no caso, né? E assim eu era desde de jovem, passei por grupo de jovens, passei por grêmios estudantil, no caso, e assim eu sempre encarava, no caso, todos esses desafios a gente ia assumindo. E aí o pessoal diz, mas tu é tão líder comunitário na tua comunidade, tu faz tanto e tal, no caso. Eu disse, poxa, pois é verdade. Às vezes, vamos encarar essa aí de entrar na política, vamos encarar e tal. E muita gente, não, mas tu vai conseguir porque tu tem muitos amigos, porque não sei o quê. E aí foi um pouco decepcionante na parte quando a gente, no caso, não, vamos encarar. Eu disse, acho que eu vou fazer uma boa votação, né? Aí quando começa a ver ali, no caso, final das contas, começa a analisar lá, a votação não foi tão boa. Eu disse, mas que ponto que eu errei, né, no caso? Daí um colega me disse assim, né, cara, não adianta, o pessoal não gosta de brigadiano nesse ponto. Porque o pessoal gosta do brigadiano quando tá no aperto. Quando não tá no aperto, se o brigadiano for cobrar, eles acham ruim. E aí eu disse, poxa, pode até ser verdade, mas não desistir. Na próxima eu vou novamente, vamos encarar novamente a peleia, porque eu acredito que eu tenho... muitos projetos em si que podem ser colocados até para melhoria da segurança pública em si, no caso. É uma bandeira que eu coloquei bastante à minha frente da minha campanha política, de incentivar bastante na parte de segurança pública, né? E encarei isso e acredito que há uma necessidade bastante grande em cima disso em si. Não, é legal. A gente tem que encarar alguns desafios mesmo, e muitas vezes, mesmo a gente não obtendo o total êxito quanto a gente quer, a gente não pode desistir, né, Peixoto? Com certeza. Não pode desistir. Não é porque a gente toma uma rasteira que a gente vai cair e ficar no chão. Não. A gente tem que tomar a rasteira, levantar, sacudir a poeira e tocar pra frente. E isso serve para todos os desafios da nossa vida, né? Com certeza. Mas agora, pra gente, então, entrar no nosso assunto aqui, Mercado Nova Alternativa. Conta pra gente como surgiu o Mercado Nova Alternativa. O Mercado Nova Alternativa, ele surgiu, na verdade, quando eu ainda estava na Brigada, né? Em 2006, a gente começou o primeiro empreendimento do Mercado Nova Alternativa. Foi uma oportunidade que surgiu com um amigo meu, compadre até, no caso, o Gilmar Lauter. Na época ele tinha a Nutrilate, né? Ele era um grande empresário da Nutrilate em si. E ele colocou para mim um desafio, Peixoto, tu não quer colocar não quer colocar produtos à venda e tal, não sei o que. Eu disse, cara, mas eu como policial militar não tenho muito como fazer isso e tal. Não, mas coloca para tua esposa e tal, não sei o que. E aí a gente começou em si um desafio. Começamos na garagem de casa, não, vamos começar colocando então, alguns produtos ali na garagem de casa, e a gente começou colocando ali leite, chocolatado, essas coisas assim que tinha dentro do laticínios. E aí o pessoal vinha comprar e disse, mas tu não tem mortadela, tu não tem iogurte, não tem isso. E aí a gente, vou buscar isso. E a gente ia buscando num lugar, ia buscando no outro, no caso, né, ia arrumando fornecedores, no caso. E a gente foi crescendo, no caso, e daqui a pouco, quando a gente viu, a gente já tinha um mercado formado, no caso, na verdade, no nome da minha esposa em si, e ela tocava aquela parte, eu fazia parte na brigada, e quando eu estava na folga, eu ajudava ali, e a gente já foi indo, e... chegou num ponto, tava legal, o mercado tava bem estruturado em si, né? Daí veio aquela parte da política que me derrubou um pouquinho, no caso, porque daí isso é um problema que tem, tu ser um comerciante e tu te envolver na política. Muitas pessoas dizem, não, mas aquilo lá não é do meu partido, não sei o quê, e aí tu acaba perdendo alguns clientes, no caso. Infelizmente, são coisas que acontecem. Daí a gente acabou fazendo algumas modificações em si, né? E hoje em dia, depois desse ano, a crise política, a crise financeira, porque tá tudo muito bravo, as vendas estão muito ruins, tá tudo quebrando e tal. E eu disse, não, para aí só um pouquinho. Se eu baixar a minha cabeça, eu nunca fui uma pessoa de baixar a cabeça e aceitar derrota,
eu vou estar aceitando. E aí também, no caso, o pessoal, mas aqui dentro de casa está tudo tão difícil, a casa está muito apertada, nós temos que construir um prédio novo e tal. Eu disse, pois é, mas agora não é uma época de construir um prédio novo, que a gente não está com dinheiro suficiente para construir prédio novo. Daí surgiu uma oportunidade, um amigo meu, o Pereira, no caso, muitos conhecem ele por Pereira, ele era vigilante do banco lá no Banrisul, em Canabarro, muita gente boa, que é o dono do prédio onde eu tenho a filial 1 agora, né, do Mercado Nova Alternativa, né? Ele, Peixoto, porque colocam lá no meu estabelecimento, lá vão te fazer uma proposta boa para te começar e tal. Eu disse, eu vou encarar mais esse desafio. Não podemos baixar a cabeça agora, vamos ter que levantar a cabeça, vamos abrir mais um mercado. Aí foi onde é que hoje a gente abriu a filial 1 no Mercado Nova Alternativa, então eu chamo carinhosamente o Mercado Nova Alternativa 2, que é onde é que a gente está agora, no caso, e esse daí está no meu nome, esse eu que gerencio ele, toco tudo para frente, e é uma perspectiva muito grande de crescer muito ainda. Com certeza. Normalmente esses empreendimentos em família, eles têm tendência a crescer, a evoluir, né? E como você já tem agora o Mercado Nova Alternativa 1 e 2, então tá crescendo, né? Tá indo tudo certo. Na verdade, o que acontece? O Mercado Nova Alternativa 1, como ele fica ali na Vila Popular, no caso, e é um mercado pequeno, no caso, né? E a gente tem mercados grandes na volta, né? Concorrência bastante grande, não tem nem como eu ser concorrência contra um tamanho de mercados que tem na volta, mas aí a gente tem que fazer o teu diferencial. Claro. Tu tem que procurar e fazer o diferencial. E qual é o diferencial que a gente tinha para poder se manter? O diferencial que a gente tinha no Nova Alternativa 1 é o atendimento, que é um atendimento familiar, todo ele da família, que tu procura tratar bem o cliente, tu procura atender o cliente, chega, eu não tem tal coisa, vou providenciar para amanhã, já vai ter aqui. Né? O horário, no caso, né, que a gente, como a gente é um atendimento familiar, a gente abre nos feriados, a gente abre nos domingos de noite, então tudo é um horário diferenciado. A gente abre às 9 horas da manhã, a gente abre um pouquinho mais tarde, no caso, ou melhor, hoje eu já mudei novamente de uma Alternativa 1, eu mudei. Eu abro às 6h30 da manhã, quando eu levanto para fazer o café para minha gurizada e tudo mais, e como o mercado já é junto na casa, eu já abro as portas às 6h30 da manhã, já estou com as portas do mercado abertas, né? Vou atendendo, tomando café, vou atendendo o pessoal ali no caso, e nós vamos daí sempre até as 9 horas da noite, agora no inverno, né? Durante o verão, então a gente vai até 10 horas da noite, que daí tu tem mais tempo para atender. E no Nova Alternativa 2, então no caso, a gente abre um pouquinho mais tarde, a gente abre às 9 horas da manhã, que daí lá eu tenho um funcionário, né? Então, porque a minha ideia é crescer bastante e poder dar incentivo para outras pessoas terem um emprego melhor, no caso que é aquela atenção que tu dá para o teu funcionário e tudo mais. Então a gente abre às 9 horas da manhã e a gente fecha às 7h30 da noite. Isso agora durante o inverno, depois durante o verão a ideia é estender até as 9 horas da noite, 10 horas da noite, lá no Nova Alternativa 2 também, né? Tu tem que fazer um diferencial. Com certeza, e o horário de atendimento é um dos principais diferenciais que existe, né? Porque a gente muitas vezes sai um pouquinho mais tarde, eu aqui tenho horário um pouquinho até mais tarde na rádio, saio, é bacana ter um mercado aberto, às vezes esquece de fazer o ranchinho, chega no mercado, tem o que precisa, vai para casa tranquilo, né, Peixoto? Com certeza, com certeza. Então, o nosso horário de hoje está esgotado, eu quero agradecer muito a sua participação, muito obrigado pela sua visita, desejar ainda mais sucesso em tudo que fizeres, em toda a tua vida profissional, vida pessoal, o teu trabalho em família, que continue crescendo cada vez mais e convidar a comparecer outras vezes, em outras oportunidades aqui na sua Tirol FM, para a gente conversar um pouquinho mais. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, muito obrigado a você, obrigado à Rádio Tirol pela oportunidade e obrigado aos ouvintes por estar prestigiando a gente, tá ok? Ok, obrigado. Hoje conversamos com Carlos Aguimar Cardoso Peixoto, ele que é proprietário do Mercado Nova Alternativa. Não esquecendo que o nosso Espaço Empreender está de volta no próximo sábado. Para você, um ótimo final de semana. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.